Ora viva, já temos o problema resolvido, 2 canais, esquerda e direita, a funcionarem perfeitamente. Ok, muito bem. O que é que fizemos para fazer o diagnóstico disto? Como eu tinha dito, trocámos estas 2 placas de pré-amplificação que ali estão e o problema manteve-se. Portanto, só havia um canal, tal como puderam ver no último vídeo. Depois o que fiz foi trocar a placa de amplificação. Esta estava em cima e esta estava em baixo, troquei-as. E ali, portanto, estava o canal esquerdo a funcionar, passou o canal direito. Portanto, havia um problema com uma destas placas. Okay? E fui analisar a placa que portanto, estava a perder sinal. Eu, quando as tirei fora, só tinha analisado os drivers e há um transistor de entrada, um BC177, que eu não validei. E era precisamente esse transistor que estava queimado. Okay? Esse transistor estava queimado. Eu tinha BC177 aqui, quer dizer, não tinha um equivalente. Experimentei o equivalente e o equivalente funciona. Mas eu vou encomendar o transistor original para colocar aqui e depois substituo. O trabalho dos condensadores já está todo feito, podem ver ali, está tudo montado já, tudo a funcionar, as tensões já foram todas verificadas, está tudo ok, e tenho aqui o trabalho da fonte de alimentação para fazer, porque tenho que tirar esta frente toda para chegar à fonte de alimentação. É pena, portanto aquilo está ali escondido, os parafusos estão laterais e eu não os consigo tirar nem pela frente nem por trás. Portanto, eu vou ter que tirar esta frente toda, desaparafusar a fonte de alimentação, tirá-la cá para fora, substituir aqueles condensadores e voltar a montar, que é exatamente isso que eu vou fazer a seguir. Entretanto, este amplificador tem nesta zona aqui 4 fusíveis. Há um fusível de alimentação, que é aquele ali, que é 1 ampere lento, de queima lenta, e 2 fusíveis de 2 amperes fast, rápidos, para cada canal, ok? Pronto. E eu fui ver o que é que lá estava. Nesses 2 fusíveis para cada canal, para a saída das colunas. Então, tínhamos aqui um fusível. Os fusíveis têm que ser 2 amperes rápidos, portanto, queima rápida, fast. Este aqui é de 1,2 amperes, portanto abaixo, e este era de 12 amperes, portanto meteram um fusível, um amplificador de 12 amperes na saída das colunas. O que é que isto poderia ter acontecido? Se houvesse um azar qualquer na saída desse canal, ou os fios que vão para as colunas curto-circuitarem, ou portanto os drivers, os altifalantes curto-circuitarem, queimava os outputs, porque isto podia ir até 12 amperes sem dizer absolutamente nada, sem reagir. Okay? Pronto. Foram colocados fusíveis novos de 2 amperes rápidos ali. Portanto, e a próxima etapa é a fonte de alimentação e depois acertar o bias. Vou rolar o bias disto em descanso e limpar os potenciómetros e o projeto fica concluído. Ok? Vamos então tratar da fonte de alimentação e já voltamos novamente a reportar isso.
Já substituímos os condensadores na fonte de alimentação, portanto um condensador de 47 picofards e outro de 1000 a 35 volts ambos já foram substituídos. Isto tive que desaparafusar o transformador do chassi e puxá-lo todo para a frente para poder puxar esta placa também para a frente. Tive que desmontar estes dois suportes destes jacks 6,5, tive que os tirar do caminho para poder aceder aos parafusos aqui atrás da placa, também para poder chegar a placa para a frente. Portanto, mas já está, deu trabalho, mas já está. Isto não podia ficar assim, estar a fazer revisões, como eu já vi neste aparelho, em que mudaram os condensadores de sinal eletrolíticos e deixaram os tântalos, deixaram tudo o resto. Não é bom trabalho. Bom, então, a fonte de alimentação já está. Estive a pôr spray de limpeza no balance. No volume tenho que virar o equipamento ao contrário para usar a gravidade, porque as entradas estão viradas para baixo, o spray poder entrar. Portanto, o balance já está. Pus spray de limpeza e lubrificação nestes potenciómetros variáveis todos que aqui estão por aqui abaixo, até ao tuner. Depois, quando virar o equipamento ao contrário, vou pôr no fono e no tape 2. Uma chamada de atenção especial para este equipamento. Este equipamento tem na parte frontal, portanto, uma gaveta que abre e fecha, que está escondida. A regulação dos inputs todos, da intensidade dos inputs. Isto é muito interessante. Há poucos amplificadores que têm isto. Ou seja, eu posso regular aqui o nível de sensibilidade das entradas. Okay? Além do volume geral, eu posso regular aqui canal esquerdo e canal direito, a sensibilidade das entradas todas, do tuner, do auxiliar, do monitor, do fono, portanto, tudo aqui pode ser regulado. E eu há bocado, quando pus isto, quando resolvi o problema e fui fazer o primeiro teste, depois de substituir o transistor temporário, porque vou pôr o definitivo, os canais não estavam equilibrados. O canal esquerdo e o canal direito não estavam com a mesma intensidade. E era precisamente esta regulação, neste caso eu estava a usar o tuner, tinha que vir aqui afinar isto para pôr os dois canais rigorosamente iguais. Okay? Portanto, isto é um fator, como isto está tapado, as pessoas às vezes esquecem-se desta regulação e é importantíssima para terem o som equilibrado. Estamos perto do fim. Agora vou voltar a ligar isto de uma forma controlada, porque substitui os condensadores ali da fonte de alimentação. Vou levantar isto outra vez com calma, vou outra vez testar as ondas, ver se está tudo bem. E penso que... ainda vou limpar aqui estes contactos todos que aqui estão. Por aqui fora vou pôr spray de lubrificação e de limpeza nisto. E vou pôr a frente, posso já encaixar a frente. E depois o último step, o último passo é a regulação do bias. Vamos regular o bias disto e o projeto está concluído. Ok? Vamos lá a isso. Estamos na ronda final a afinar o bias do amplificador. De acordo com o manual de serviço, são 20 mV, portanto, em relação a medidos, portanto, entre dois pernos de uma resistência de 1 ohm, o que dá mais ou menos 20 mA, é a corrente que vai ficar sempre a passar no transistor permanentemente, nos transistores permanentemente. Portanto, neste momento estamos com 30 mV, eu vou regular isto. Eu já o liguei à coisa de... ele tentar ligar, mas eu desliguei para meter as pontas de prova e voltei-o a ligar, portanto ele deve estar mais ou menos em temperatura. Vamos regular isto para os 20 mV. Ele estava um bocadinho acima. Mais uma vez temos aqui um circuito, um esquema e uma construção em que o bias está muito estável, não anda aqui a saltitar,
20 mV. Agora desceu um bocadinho, vamos subi-lo um bocadinho, que ele tem tendência depois a vir a descer, já subiu outra vez. Se calhar vou deixar aqui, porque isto também tem aqui, obviamente, dois diodos, ou é um varistor que está também a sentir a temperatura a que os transistores principais estão, que é para poder acompanhar a temperatura e ajustar o bias. Os transistores aquecem, obviamente que esse varistor o que vai fazer é também dar informação ao transistor que regula o bias para ir acompanhando essa subida de temperatura. 20 mV, portanto falta depois fazer a placa de baixo. Em conclusão, em resumo de conclusão, digamos assim, a maior parte das coisas que eu gostei neste Revox foi mais uma vez a construção modular, portanto em módulos, em placas, com estas fichas. Este esquema de fichas não é tão bom como as versões, entretanto, a seguir da Revox, que estas fichas passam a ser não desta cor, são brancas e têm uma mola, por exemplo, que as molas são bastante mais potentes. O que é que eu não gostei? Portanto, este módulo, tudo isto é de encaixe. Não gostei dos transistores não estarem encaixados num suporte, estão soldados em fios. Portanto, essa situação podia ter sido na altura, mas estamos a falar, como eu disse, de um amplificador de finais dos anos 60, portanto 68 até 70. Portanto, muita coisa nessa altura ainda não era, e mesmo assim, para aquilo que eu vejo aqui e para a era que estamos a falar, está aqui uma construção, mais uma vez, muito à frente, mas mesmo muito à frente da sua época. Se nós formos ver amplificadores desta época, de finais dos anos 60, isto era uma amálgama de fios que andava aqui para a frente e para trás, placas montadas, escondidas, colocadas em sítios que é muito difícil aceder. Portanto, já aqui, nesta época, com esta idade, já faziam os aparelhos de uma forma bastante organizada, bastante pensada, uma engenharia muito à frente. Não gostei da fonte de alimentação de estar posicionada de uma forma que é extremamente difícil tirá-la cá para fora, mas consegui, okay? Substituí este condensador e o que está lá atrás. Depois, os condensadores foi relativamente fácil substituí-los, portanto, temos aqui os tubos cinzentos da Fraco, 5 microfards a 50, 60 volts, portanto, o condensador que estava na fonte de alimentação, mais o condensador pequenininho que está aqui, pronto, são estes dois, da Fraco também, e aqui por baixo estão os tântalos todos que foram substituídos por eletrolíticos. Está super estável. Vou fazer a placa de baixo. Depois disso vou fechar isto tudo. Faço meramente depois um teste de som, porque eu tenho que regular as entradas todas para ficarem minimamente ajustadas com o balance igual de esquerda a direita. E o projeto fica terminado. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Até à próxima.